Se você está pensando em vir aqui para o exterior, esse vídeo é para você. Eu vou te contar os principais erros e te dar algumas dicas que podem salvar a sua experiência aqui no exterior. E fique até o final, porque a última dica que eu vou te dar é o que as pessoas mais subestimam, o que elas menos pensam quando elas querem vir para cá e a que mais pode dar dor de cabeça. O primeiro erro que eu vejo, e talvez o mais comum entre eles, é a falta de planejamento financeiro. Muitas pessoas subestimam o custo de vida no exterior, desde alimentação, quanto moradia, lazer e etc. Pessoal, é muito importante que quando você decide vir para um outro lugar, você precisa ter um planejamento financeiro. Se você ainda não começou a pensar sobre isso, a primeira dica que eu vou te dar é: você precisa definir o lugar onde você vai morar, porque isso muda totalmente a história. O custo de vida para mim que vivo em Orlando é um, para quem vive em Nova York é outro. Então a primeira coisa que você precisa fazer é definir o lugar onde você vai morar. Depois que isso está definido, você vai começar a calcular a sua despesa aqui como se fosse a sua despesa no Brasil. Então não tem muito segredo em relação a isso, mas você precisa sentar e fazer esses cálculos. Vamos supor que você está vindo para cá e você vai pagar aluguel, que foi o nosso caso. Então você vai fazer uma lista das despesas básicas. Tira comprar roupa, comprar sapato, comprar carrão, tira isso agora, deixa para depois. Agora o que você vai fazer? Você vai calcular o seu aluguel. Você vai alugar uma casa, um apartamento, é um apartamento de 1 quarto, um apartamento de 2 quartos. Você precisa, pelo menos, fazer uma pesquisa que seja no Google para você saber quanto que é o valor do aluguel na região que você pretende morar. Já fica a dica aí. Se você quiser, eu posso te ajudar, sou corretora de imóveis aqui na Flórida. Posso te ajudar nessa pesquisa. Continuando, você precisa saber o valor médio do aluguel onde você vai morar. Feito isso, você precisa colocar no cálculo o valor de uma prestação de carro que você pretende pagar. É $300? É $400? É $500? Então você precisa ter isso definido, porque pelo menos aqui onde eu moro, Orlando, por exemplo, eu acho que é impossível você fazer as coisas sem carro. Porque o transporte público aqui, ele não é bom. Você vê 1 ou 2 ônibus por dia e olha lá. Então aqui é mandatório você ter um carro. Então você precisa colocar isso na sua despesa. Fora isso, o que você vai calcular? Água, você precisa calcular. Se você for alugar apartamento, tem alguns lugares que eles já incluem o valor da água, tá? Mas é sempre bom você calcular também. Você vai calcular a energia, tá? A parte. Você precisa ter um plano de celular aqui. Vários lugares tem Wi-Fi, né? Mas não conte com isso, você precisa ter o seu plano de celular. E você precisa calcular mais ou menos a alimentação. Então, quanto que você pretende gastar de alimentação por semana? A cada 2 semanas? Você pretende fazer uma compra mensal? Então, depende muito. Essas são coisas básicas que você precisa calcular, tá? Aí você vê se tem alguma outra coisa que você vai precisar incluir, um convênio médico, alguma outra coisa, mas essa conta, pessoal, esse planejamento financeiro, ele é mandatório, é a primeira coisa que você precisa fazer se você pretende vir para cá ou qualquer lugar do mundo. Não cai nessa ideia que às vezes eu vejo aí no YouTube: cheguei nos Estados Unidos com $400. Não faz isso que vai dar errado. Já fala que vai dar errado, não faz. Calcula. Eu e meu marido, antes da gente vir para os Estados Unidos, a gente se programou por 2 anos e meio. Então, quando a gente chegou aqui, a gente tinha conseguido juntar o valor para 3 meses garantido. Então, você precisa fazer esse planejamento. Eu sei que às vezes dá vontade de chutar o pau da barraca, chutar o balde e vir logo, mas pensa que isso é um passo muito importante na sua vida. Você precisa ter planejamento financeiro, tá? O segundo erro que eu vou falar aqui, e aí eu quero até trazer para você a minha experiência, é você negligenciar o aprendizado do idioma do lugar que você vai. Vamos falar de inglês porque eu, tô nos Estados Unidos, então vamos usar o exemplo daqui.
Nesses 2 anos e meio que eu falei pra vocês, a gente também estudou inglês. Então, todos os dias, a gente ia na biblioteca da cidade estudar por livros. Cara, a gente não sabia nada, mas a gente começou a estudar. Inclusive, tem um vídeo meu aqui no YouTube, eu vou deixar no card pra vocês, que eu falo todas as ferramentas que eu usei pra aprender inglês. Então, todos os dias, a gente ia na biblioteca no final da tarde e aí a gente estudava. Fora isso, a gente fazia Duolingo, a gente começou a escutar podcast. Então, a gente já começou a estudar o idioma junto quando a gente começou a fazer o planejamento financeiro. E você quer saber? Cara, quando a gente chegou aqui, malemar a gente conseguia sair do aeroporto. A gente tinha estudado 2 anos e meio, todos os dias. E mesmo assim, a gente teve dificuldade. Porque não é no ritmo que a gente aprende no Brasil. Os americanos, eles costumam falar pra mim, Jéssica, você fala muito rápido. E pra eles é a mesma coisa. Então, quando alguém vinha falar inglês comigo, eu não entendia nada. Porque eles falam rápido. E além de falar rápido, tem gíria, tem o sotaque local. Então, tudo isso muda, gente. Não é como aprender inglês na escola, que o professor, ele fala claramente, ele fala devagar. Então, põe no seu planejamento que você precisa estudar inglês e já começa hoje, Diacho, que você vai precisar. Outro erro muito comum e que, pra variar, eu também caguei no pau, é não pesquisar os costumes locais. Gente, dá uma pesquisada. Quando vocês forem pra algum lugar, hoje eu faço isso. Antes de ir pra qualquer lugar, eu dou uma pesquisada. Como que as pessoas se comportam, os costumes. Que, cara, quando eu cheguei nos Estados Unidos... Mas eu passei vergonha nessa minha vida. O primeiro choque que eu tive, um banho de água fria assim, ó, foi quando eu fui cumprimentar um americano e o brasileiro, ele tem mania de abraçar. Eu fui abraçar, ele ficou assim, ó. Então, pesquisa os costumes legais. Aqui, por exemplo, dificilmente você vai sair abraçando. E eu não falo só de americano, não, tá? Tem outras pessoas de outras partes do mundo e quem tem mania de abraçar é nós brasileiros, né? Que a gente gosta do calor humano. Aqui não tem isso. Então, cara, a primeira vez que eu fui dar um abraço no americano, ele ficou todo duro, assim, cara. Eu fiquei com muita vergonha. Vocês não têm noção. E aí, como se não bastasse, teve uma outra vez. Ai, cara, que vergonha. Dá até vergonha de falar isso hoje em dia. Eu fui cumprimentar com um beijo no rosto. Não faz isso. Cara, eu passei muita vergonha. E não foi uma vez só, tá? Eu passei muita vergonha mesmo. Teve uma outra vez, por exemplo, que no Walmart, aqui não tem a fila de idosos, né? E aí eu fui ceder a minha vez pra poder uma idosa passar. Ela olhou pra minha cara, tipo... O que você tá fazendo? Então, assim, estuda um pouquinho, né? Pra você saber como são os costumes... como eles se comportam, porque senão você vai passar vergonha igual eu passei aqui, tá? Eu tenho certeza que você não quer isso, que minha cara chegava a queimar de vergonha. E agora eu quero falar pra você de um assunto que é muito subestimado. Se você já me segue aqui no canal, você sabe que eu falo pra você o que precisa ser dito. Se você não tá preparado, se você acha que não dá, não vem. Esse assunto, pessoal, ele é muito sério. Quando eu pensei nesse vídeo sobre quais são os principais erros, né, que as pessoas cometem, imediatamente eu pensei, eu não posso deixar de falar isso, porque isso é um divisor de águas na sua vida aqui. Eu acredito que não só aqui, mas qualquer país que você vá, que é a questão da documentação. Pessoal, é muito importante que você mantenha em dia os seus documentos. Vamos falar de Estados Unidos mais uma vez, porque é onde eu estou. Se você tem um passaporte, você tem o seu visto, mantenha isso em dia. Se você vai ficar, se você vai voltar, não importa. Mantenha a sua documentação em dia, porque você nunca sabe o dia de amanhã. E uma coisa que eu acredito muito é, todo lugar que você vá, mantenha as portas abertas, porque você nunca sabe se você vai precisar ou querer voltar ou não. Documentação é um negócio muito importante. E eu não tô falando só da questão de deportação. Eu falo também se em caso você precisar usar algum serviço básico, como por exemplo, hospital. Você precisa ter a sua documentação em dia. E uma coisa que eu quero frisar aqui mais uma vez.
Eu recebo muita mensagem no meu canal aqui do YouTube, eu recebo muita mensagem no Instagram, eu recebo muita mensagem no WhatsApp de pessoas me perguntando sobre imigração. Eu não sou um oficial de imigração, eu não sou advogada de imigração, eu sou corretora de imóveis aqui na Flórida. Então eu não tenho autoridade para falar para você sobre processo imigratório. Se eu estou fazendo isso, ou alguém que não tem especialidade está fazendo isso, saiba que isso pode tirar a oportunidade de você se legalizar aqui da melhor forma possível. Então, sempre que o assunto for imigração, vamos supor, você veio pra cá, você gostou, você quer ficar, não vai procurar esse tipo de informação no YouTube. Você precisa de um profissional especializado. Ele é o que vai te dar o melhor caminho, te falar a melhor coisa a ser feita. E se por um acaso você tiver algum problema nos Estados Unidos ou qualquer lugar que seja, é o profissional que vai te tirar do enrosco, não é o YouTuber. Então fica a dica, tá, pessoal? É muito importante você criar essa consciência, independente do lugar que você tá, que você precisa ter a documentação. Mantenha sempre tudo organizado e todo documento que vencer, etc., mantenha tudo em arquivo, tá? Que uma hora ou outra você pode precisar disso. Bom, essas são as principais coisas que você precisa se atentar se você tá aí pensando em vir aqui para o exterior. Planejamento financeiro, estudar a língua, saber os costumes locais e cuidar da sua documentação. Esses são os 4 passos básicos para você começar a ter uma vida bem-sucedida. Eu espero que essas dicas tenham te servido. Eu passei para você algo que hoje eu vejo que é necessário. Já fazem quase 6 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos e quando eu olho lá para trás, eu começo a pontuar o que é que foi importante e o que não foi. E esses 4 passos básicos, eles foram essenciais. A questão da cultura mesmo era uma coisa que eu falava, não precisa, né? E assim, pessoal, independente de você ficar numa comunidade brasileira ou não, uma hora ou outra, você vai lidar com os nativos locais. Então, você precisa saber da regra, porque aqui não é o seu território, entendeu? É mais ou menos assim. E atenta a essas coisas, faz o planejamento financeiro. Planejamento financeiro é muito, muito, muito importante, gente. Muito importante. Porque às vezes você passa um tempo se planejando e ainda assim as coisas elas podem sair do trilho. Então, venha o mais preparado o possível. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa aqui pra mim no comentário pra eu saber como que é, se você veio assistir esse vídeo porque você tá se planejando, se você tá ainda pensando, deixa aqui pra mim nos comentários. E se você gosta de mais conteúdos como esse, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal e até o próximo vídeo.